Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Ambev, a Bev3, pregão desta segunda-feira, dia 21 de dezembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo, abaixo do vídeo, vai ter um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você possa acompanhar todo o conteúdo de aprendizados já existente no canal e também a parte de análise aqui, a programação inteira de análise aqui do meu lado, você pode acompanhar no canal. A análise especial, o foco dela é falar aqui do ativo pensando ali no longo prazo até o curto prazo, desde o gráfico anual, passando pelo gráfico quadrimestral, que é esse aqui que está de gráfico de 80 dias aqui do lado. Então temos anual, quadrimestral, depois vem o gráfico mensal, semanal e diário. Então avaliando o papel, vai ver o panorama geral com base na análise técnica, que é a minha especialização, se está mais interessante para comprar, para vender, para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. Então a ideia dessa análise especial, desse panorama geral do ativo é justamente essa. No gráfico anual, nós temos a Ambev, a Bev3, trabalhando dentro de um ano de queda de 14,86%, caindo mais do que o próprio Ibovespa. Diferentemente do Ibovespa, segue com máximas e mínimas descendentes. Quando falo diferentemente, é porque no gráfico anual do Ibov, nós temos a máxima ainda é superior à máxima do ano anterior, apesar da mínima ter perdido a mínima do ano anterior. Mas inclusive trabalhando nesse momento, mesmo com o pregão que abriu com uma queda um pouco mais forte, trabalhando com alta ainda de 1% no ano. Então a Ambev, nesse momento, só nesse comparativo, a gente vê que é um ativo que está mais fraco do que o Ibovespa dentro de máximas descendentes do gráfico anual. Dentro da minha metodologia, eu prefiro ir para os ativos que tenham um melhor cenário, ou seja, que estejam mais alinhados para cima, que estejam melhor do que o Ibovespa, ou estejam bem parecidos com o Ibovespa. Não significa dizer que a Ambev não vai fazer isso aqui, não vai no próximo ano superar a máxima desse ano, que está aqui em R$19,15, conseguir superar os R$19,15, isso representaria um sinal de alta no gráfico anual, em cima de um nível de suporte, média móvel de 13 períodos, a favor da tendência de alta de longo prazo, e habilitaria ou sinalizaria a chance da gente ter um próximo movimento de expansão da tendência que pode durar 3 ou mais anos. Então esse seria o principal sinal em 2021 para a Ambev em termos de expectativa maior de subida, de criar uma expectativa melhor de subida para longo prazo. Quando falo longo prazo, é esse prazo aí de 3 anos, por exemplo, acima de um ano. Quadrimestral, nós temos a Ambev trabalhando aqui em cima, só para mencionar em relação ao gráfico anual, a questão de ter se sustentado acima da média. Tá deixando essa sombra inferior com um formato até de um candle parecido com um martelo, padrão de reversão dos candles, que simboliza o final de um movimento de baixo para se ter um movimento de alta, principalmente após a superação da máxima desse ano, que é a confirmação do padrão. Isso é algo positivo, isso é um sinal, um rastro por parte dos compradores que eu vou mencionar nos prazos inferiores. No gráfico quadrimestral, temos ainda uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Então, isso é um ponto negativo, abaixo ainda da média. Mas quais são os pontos positivos? Primeiro ponto positivo, superação da máxima da barra anterior do candle anterior. Cada barra dessa aqui representa um tempo ali de oscilação do Ibovespa por volta de 80 pregões, 80 dias. Não 80 dias corridos, 80 pregões, 80 dias úteis. Temos então aqui uma sinalização de fundo, mas ainda dentro de uma tendência de baixa, onde o principal desafio dessa tendência de baixa, ou seja, primeiro sinal positivo, superou acima da máxima do que no anterior, 15,57. Quebrou então a sequência de máximas descendentes. Primeiro ponto que mostra força ali por parte dos compradores, que eu já mencionei no gráfico anual, deixando aquela sombra, vou deixar o gráfico anual do lado de cá, deixando essa sombra aqui inferior. Esse é o primeiro ponto positivo. Qual o segundo ponto positivo que pode acontecer? Um fechamento desse candle aqui, dessa barra, para cima da zona de resistência principal aqui, que vai de 16,44 a 16,60. Então, se conseguir gerar um fechamento nessa barra aqui, acima desse patamar, melhora ainda o sinal positivo para a Ambev, em termos de recuperação, em termos de retomada da tendência de alta de longo prazo.
A superação dos 19,87 vai ser o principal indício aqui de justamente gerar uma expectativa muito maior de subida. Mas dá para se fazer algumas leituras positivas. Além dessa aqui, qual a positiva? É que tinha um nível aqui de suporte, esse nível aqui tem um nível ali mais bem testado aqui em cima, outro nível bem testado aqui por várias mínimas anteriores, que o ativo veio para baixo desse patamar aqui nesse fechamento, nesse mês aqui, que foi um mês bem pesado, mês não, né? Nesse quadrimestre aqui foi bem forte para baixo, tentou voltar para cima dessa região e não conseguiu, fechou para baixo dessa região. Logo, esse é um aspecto já positivo, porque em vez de continuar caindo, grande candle de baixa, candle ali de perda de força, o que seria mais provável? Ter algo para baixo, ela vai e reverte para cima, opa, já dá um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de baixa e cria-se uma expectativa maior de subida para o papel. Baseado nisso, vamos olhar um prazo menor para verificar como é que está esse processo de recuperação, porque aqui temos sinais positivos, que é vindo para um fechamento acima dos 14,20, já vindo para cima dos 13,39, que agora tende a funcionar como suporte para o papel, 14,20 e a região dos R$ 13,39. Então, olhando aqui para o gráfico mensal, nós temos uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta, algo bom, logo que favorece a questão da retomada de um processo maior de subida. Essa tendência de alta é das mais relevantes? Não. Por quê? Qual é a mais relevante? Porque a tendência de alta mais relevante que eu considero é quando você tem aqui um processo de recuperação que antes de gerar o pivô já anulou a questão dos topos descendentes. E depois gera o pivô de alta, que é esse pivô de alta é essa formação aqui que está em vermelho. Só que aqui não fez isso, ó, porque isso aqui, esse ponto aqui, um ponto A, está aqui, ó. O último topo descendente é justamente esse aqui, que foi lá embaixo, e até agora o que aconteceu foi um processo de pivô de alta, foi a formação que eu tinha desenhado aqui em azul, só que ela dentro de todo um movimento de queda, que é o que está aqui. Então isso significa dizer que é um sinal um pouco mais fraco, que pode ser simplesmente uma ABC para continuar caindo mais. O que vai potencializar fazer isso aqui, que seja uma correção em 2 etapas para cair mais? Se um próximo mês, por exemplo, janeiro, cair e voltar para baixo desse nível aqui. Ou seja, nesse pivô de alta, se essa ação voltar para baixo, para quem está comprado em Ambev, pensando no prazo maior, o que seria um primeiro sinal de alerta? É um retorno do preço para baixo da região de suporte aqui por volta dos 13,83 até o fechamento de um gap abaixo dessa mínima desse mês aqui, faixa dos 13,67. A mínima desse mês, esse mês de dezembro, 13,77. Enfim, de 13,83 até R$ 13,67, zona do suporte. Não deveria voltar para baixo desse nível, porque isso, se acontecer, aumentará a probabilidade de se ter algo para baixo, de inclusive perder o último fundo ascendente, onde há uma zona de suporte dos 11,91 até 11,78. Quais são os pontos positivos desse pivô de alta em termos de começar a dar indício de não mais retornar aqui para baixo? Que mostra um pouco mais de força. Conseguir primeiramente fechar acima da máxima do topo, 15,57. Significa, o que quer dizer isso? Fechar um mês, terminar o mês acima dos 15,57. Primeiro ponto favorável. Segundo ponto favorável, se conseguir fazer isso, já vai ter conseguido fechar acima dos 15,02. O que é os 15,02? Pegando o Fibonacci e aplicando o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de baixa para verificar os níveis de retração, dá para se observar que vinha respeitando não só a região de 61,8%, como 50% de retração, ou seja, não conseguia terminar um mês acima desse patamar. E agora está vindo para fechar acima dos 2 meses. Das duas retrações, dessa retração aqui de 61,8% e da retração de 50%, onde 3,93 e de R$ 15,02. Então, vindo para um bom fechamento, isso já é algo positivo, para cima dos 15,02. Se conseguir fechar ainda acima dos 15,57, aumenta ainda mais a probabilidade de buscar as próximas resistências. A imediata na casa ali dos 16,10, depois disso 16,63 e outro nível na faixa dos 18,27. Esse pivô de alta, ele aponta para onde? Ele aponta para
fazendo as projeções aqui desse pivô de alta, primeiro a projeção alternada e também falando da projeção clássica, aponta para, primeiramente, 15,36, que já foi atingido, e é o segundo ponto, que é projetar 100% desse movimento de subida. A partir dos 11,78, a gente tem a projeção lá para a faixa dos 18,10, que é muito próximo da zona aqui de resistência que eu já acabei de citar aqui no gráfico mensal, que está localizado ali na faixa dos R$ 18,27. Então temos essa projeção. Se eu faço a projeção clássica é pegar pedaço desse movimento ou ele inteiro e projetar a partir dos 15,57. Pegando 61,8% desse movimento, projetando a partir dos 15,57, temos uma projeção de alta para a faixa dos R$ 20,31. A próxima projeção de alta lá a alternada, seria na faixa dos 23,60. Então são os níveis aí de projeção que eu acabei de citar, 18,10, 20,31, seguidos dos R$ 23,60. São as projeções de alta desse pivô. Então é bom a gente monitorar de perto o ativo, apesar de estar dentro de um gráfico anual descendente, máximas descendentes, tem sinal de força por parte dos compradores. Essa sombra está sendo gerada através de um pivô de alta. Para manter essa expectativa de alta que está encerrando o ano, de poder vir aqui para romper justamente a região da máxima desse ano, que foi 19,15, precisa ir gerando gradativamente sinais mais representativos, que é terminar primeiro acima dos 15,02, segundo, se conseguir fechar acima dos 15,57, isso tudo vai reforçando um pouco o sinal mais de força. Depois, voltar a terminar mês lá em janeiro, acima já dos 16,10 ou mesmo 16,63. Então são os próximos desafios em termos de resistência para essa ação que a gente vai monitorando, dessa forma que a gente vai monitorando a força dos compradores nesse ativo. Então, e aí? Compra ou não compra esse papel por essa configuração gráfica? Aqui tem um risco maior. Por quê? Está num momento importante que eu já citei, que é um momento importante de gerar o sinal realmente de força. Primeiro ponto, 3 meses basicamente caindo, ou seja, esse e esse mês, responsável pela mínima. 3 meses gerando dentro de um movimento de subida, que veio até basicamente aqui, só que esse aqui já é um mês de para baixo, que vem para baixo. 3 meses para baixo e agora 3 meses, depois que fez essa mínima, 3 meses aqui tentando subir, está subindo. Então basicamente está numa configuração aqui de tempo de 3, 3 e 3. Chegou no ponto aí importante, vai continuar essa rotina de 3, 3, 3 e agora gerar um movimento para baixo. Se rompermos a máxima desse mês em janeiro, quebra essa sequência e amplia ainda mais a chance de buscar as resistências que estão mais acima, como 16,63 e principalmente R$ 18,27. Então são pontos que a gente vai monitorando no início do próximo ano, nesse viés positivo. Entrar comprando aqui, eu compraria menos, botaria menos capital, é uma tendência de alta. Ponto positivo desse fechamento, além dos 15,02, é voltar para cima dessa região de suporte aqui antiga que tenderia a funcionar como resistência e estava funcionando como resistência. Não era só a retração de 61,8%, a retração de 50% desta queda. Tem toda a região anterior de suporte que estava funcionando como resistência, não deixava o papel vir para cima, agora está vindo para cima. Por isso que é muito importante não voltar para baixo mais desse patamar aqui, que eu já citei. Então, entrar comprando aqui, pouco capital, bota menos capital. Se conseguir gerar força ou conseguir seguir gerando, por exemplo, fundo ascendente no gráfico semanal já acima da região aí, dessa região de resistência, dos 15,57, ou mesmo até um pouco acima desses patamares de resistência que ela superou aqui dos dois topos anteriores, um gráfico semanal mais positivo. Por falar no gráfico semanal, a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pivô de alta, abriu a semana caindo e queda de 2,05%. Mas sem gerar ainda um sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa, perda dessa mínima. O que muda a tendência aqui de curto para médio prazo vista pelo gráfico semanal é o retorno do preço para baixo dos 13,67. Mas logicamente que seria importante não mais nem voltar para baixo dessa região que eu estou marcando, né? Que é uma região ali na faixa por volta dos 14,78 a 14,60. Então seria importante permanecer acima desse patamar. Sinalizações de alta acima desse patamar reforçam a chance de continuar subindo lá do mensal, enfim, ou mesmo de ficar aqui de lado e depois gerar pivô de alta, também reforça a chance de continuar o movimento de subida, a tendência de alta de curto
para médio prazo vista pelo gráfico semanal. Qualquer entrada aqui nesse papel, o stop ficaria um pouco mal posicionado agora falando de gráfico semanal, que teria que colocar abaixo da mínima desse candle, que foi o candle que fez realmente o fechamento acima dos topos anteriores, na expectativa de subida. Apoia a compra já de imediato aqui para mim? Não. Apoia um pouco mais olhar para o gráfico diário e buscar essa entrada em cima dessa ação, que é através da tendência de alta, do movimento de alta no gráfico semanal. Então temos uma tendência de alta aqui no gráfico semanal, uma tendência de alta que não é ainda mais relevante, mas é uma tendência de alta no gráfico mensal, topos e fundos ascendentes, com alguns desafios que vai por enquanto se sustentando acima, que há um indício maior de subida. Temos o gráfico quadrimestral ainda em tendência de baixa, ou seja, o longo prazo ainda dentro de um... Aqui é tendência de alta, mas está dentro de um movimento de queda. E aqui no quadrimestral uma tendência de baixa. Por esse motivo, operações de longo prazo, mais restrição, por isso que eu já mencionei no gráfico mensal, entrar com menos capital. À medida que for ganhando mais força, dá para ir acrescentando um pouco mais de capital no papel, porque nesse momento tem um risco maior e eu vejo que há ativos, dos 100 ativos que eu acompanho, há ativos mais alinhados para cima do que a Ambev. Isso não significa dizer que a Ambev não vai subir, apenas que tem ativos mais alinhados. Então, quais são os suportes do semanal? 14,78, tem um patamar em torno de 14,60. Abaixo disso tem suporte em 14,01 e mais embaixo 13,67. São suportes aqui do semanal. E os desafios, dando um zoom menos, está trabalhando aqui, veio aqui para cima, ó, observe, para cima desses dois fundos, termina uma semana acima, ou bate ali basicamente em cima e volta aqui para baixo. Se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, excelente. Se essa semana conseguir fechar para cima, melhor ainda. O próximo desafio dessa ação, na casa dos 16,44 a 16,55 pelo gráfico semanal. E as projeções desse pivôzinho de alta que tem aqui no gráfico semanal? Podemos pegar aqui essas projeções, projeção primeiramente alternada, batendo uma primeira projeção 15,99, já atingiu, que é essas projeções servem para quê? Bateu aqui, podemos ter o retorno do preço. Bate, é um ponto que pode funcionar como resistência, o preço bater e voltar a cair. O outro nível de projeção, que é de 100% dessa subida sendo projetada a partir dos 13,67, lá nos R$ 17,61, resistência para esse ativo. A outra projeção, a clássica, R$ 17,95, mais uma projeção aí para o papel. Enquanto não gerar um sinal mais relevante ou um primeiro enfraquecimento do preço aqui, que seria voltar para baixo dessa região, já citados 14,78, seguimos apontando mais para cima e favorecendo muito mais operações de compra de curto prazo. Quais são as formas que mais me interessam aqui de compra de curto prazo a favor dessa atual tendência de alta de curto prazo? Tem aqui um pregão para baixo, de ficar aqui enrolada, não consegue vir muito para baixo, respeitando essa região aqui desse topo anterior, se eu colocar aqui, ó, por volta dos R$ 15,35, suporte. 15,35, aqui não consegue ter fechamento acima desses 15,35 até esse candle, que fecha acima e 3 pregões depois vem a testar de novo esses 15,35 que agora funcionam como suporte. Então, se continuar funcionando como suporte esse patamar e gerar sinal de alta, seja fundo ascendente ou pivô de alta, reforça a chance de continuar buscando compra de swing trade nesse papel. O que muda a tendência de curto prazo desse ativo de uma tendência de alta para uma tendência indefinida é ter um retorno do preço que venha a oscilar para baixo dessa mínima desse último fundo ascendente localizado em 14,94, zona de suporte 14,98 a R$14,94. Enquanto isso não acontecer, fica mais para justamente planejar a operação de compra nesse ativo acima dessa região dos 15,35 preferencialmente. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, só para mencionar em termos de suporte, 15,35, 14,98 até os 14,93 e abaixo disso eu teria outro suporte aqui na faixa dos 14,55. Resistência é basicamente os 15,86 e depois a região dos 16,44 a R$16,60. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado por sua presença, deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Até mais, até a próxima.